galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar, esse podcast onde a gente fala de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, saúde financeira, todo tema que fale de saúde para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. E antes de começar esse episódio, já se inscreve no canal, já compartilha com mais pessoas, para vocês também me ajudarem a manter esse canal no ar, né? E hoje eu vou conversar aqui com um cara que eu tenho uma grande admiração, que é o Sidney Togumi. É até estranho chamar Sidney Togumi, porque a gente sempre chama de Togumi, né? E Togumi, já quero te agradecer por ter aceito o convite, disponibilizar o seu tempo, que é algo tão precioso. Eu falo que tempo é o que a gente tem de mais precioso hoje, né? Para a gente vir bater um papo aqui sobre saúde, obviamente sobre esporte. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha formal e aí depois a gente solta o bate-papo aqui. Você se apresenta também de uma forma mais informal. Gente, a mini bio dele não tem nada de mini. A mini bio dele é gigante. Então, se me permite, eu vou dar uma resumida, tá? Claro. O Togumi é diretor da Upfit Trail Assessoria Esportiva, especialização em treinamento desportivo em Cuba, especialização em treinamento desportivo pela Unifesp, graduado em Educação Física, obviamente, né? Ele é Team Manager Brasil do Mundial de 2018, 2019. Como é? Trail Run. Você é da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Da parte de trail. Treinador de atletas de elite do trail. Palestrante. Gente, é muita coisa. Representante nacional da ITRA também. E fora todo o currículo de atleta dele, né? Que ele só colocou aqui a parte do trail. Que ele foi... Você foi o primeiro finalista brasileiro do Thor? Do Thor, sim. Então, o primeiro finalista brasileiro do Thor, que é uma prova, para quem não sabe, gente, o Thor é uma prova de 330 quilômetros lá na Itália, 2016, 2018. PTL, que é uma prova de 240 quilômetros na França, 2015, só uma vez? Eu fui duas, mas uma eu não terminei. É verdade. Então, o TMB, que aí foi a menorzinha, 100 milhas. Fora La Mission, The North Face, Endurance Challenge, né, lá do Chile, a Patagonia Run, e com certeza esse currículo aqui é bem maior, né, porque ele só colocou as principais. E Togumi, então, de novo, seja bem-vindo. Eu sempre faço essa apresentação formal, mas eu quero que você se apresente aí de uma forma mais informal, do jeito que o que você gostaria de falar mais sobre quem é o Togumi. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Manu? E parabéns pelo canal, pelo trabalho, por essa fase, né, nova. A gente já se conhece há um tempo. Sim. E agora numa fase diferente. Obrigado pelo convite, de verdade. Trocar ideias e conversar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. De mim é isso. Eu sou um cara que eu gosto de esporte, sempre gostei de esporte. Nasci fazendo esporte. E eu sou daqueles que eu nunca fui bom em nada, porque eu sempre quis fazer de tudo. E minha mãe falava assim, Sidney, você nunca vai ser bom em nada, porque você quer fazer todos os esportes. E ela tinha razão. Então, mas sempre gostei de esporte, sempre gostei de saúde. Para mim, nem sempre estava ligado uma coisa na outra lá no começo. Às vezes o esporte vinha em primeiro lugar. Sim. Só que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? Então vai mudando um pouco a forma de ver as coisas. Hoje, às vezes, eu não treino, mas eu não deixo de fazer o esporte. Então, no mais, é um cara que é um entusiasta, sou um profissional do esporte, da atividade física, não do esporte especificamente, mas da atividade física, da saúde. Eu trabalho com isso já há muitos anos, profissionalmente, né, ganhando dinheiro, sou treinador, ajudo as pessoas a cruzarem suas linhas de chegada, de alguma forma colaborando também com a saúde de uma forma indireta, né? Eu falo indireta porque a pessoa vem para correr mais rápido e aí a gente colabora na saúde. Mas é isso, um cara que gosta da atividade física, gosta da saúde, esse é o Togumi. E Togumi, eu fiquei bem curiosa, porque a gente sempre dá uma estudada, né, nas pessoas que vêm aqui e tal. E aí eu descobri que você começou pelo beisebol. Pois é. Então, conta um pouquinho aí. Eu sei que você veio do beisebol, passou pela natação, descobri até que você treinou com como é o nome dele? Clark. Não foi o... Ih, gente, deu um branco agora.
Da natação. Alberto Clark. Alberto Clark. Professor Alberto Clark. De onde eu tirei o Clark? O professor Alberto Clark foi Alberto professor Clark. da faculdade. Então, fala aí um pouquinho antes da corrida, do trail, todos esses esportes aí. Ah, ele não falou uma coisa, que ele fez 8 Ironmans. É muito tempo livre, às vezes. Ou a gente gosta de arrumar... Ou quando a gente escolhe trabalhar com o que a gente mais gosta de fazer, né? Ou a gente fica arrumando sarna para se coçar, né? Não, na verdade, assim... O que eu falei, sempre fui do esporte, né? Desde pequeno na escola que eu estudava tinha judô e eu fazia judô. E aí tinha natação. E aí os amigos, né, colônia japonesa, os amigos do meu pai faziam parte de uma equipe de beisebol. E um dia meu pai falou, você quer experimentar? Vamos. E aí com 8 anos eu fui experimentar jogar beisebol pela primeira vez. Se hoje ainda não... Hoje um pouco muito mais difundido. O Brasil ontem no Pan-Americano teve uma vitória espetacular. E tá ali quase próximo da final. Mas não é... vou entregar minha idade. Há 42 anos atrás, era um esporte restrito na colônia japonesa. E eu gostei tanto que eu fui parar só com uns 21 anos. Né? Até quando eu fui... Antes de ser profissional de educação física, eu me formei em processamento de dados. E eu fui jogador de beisebol pelo Mackenzie. Né? Então, assim, um esporte que eu adoro, assim, assisto, gosto de assistir, mas... Minhas primeiras experiências competitivas foi através do beisebol. No beisebol. E como que você foi parar no trail, passando aí pelo triatlon e natação e tudo isso? Nossa, é aquilo, né? Que a gente tava brincando, falando fora do ar. Minha mãe sempre disse que eu não queria ser bom nada porque eu queria fazer de tudo, né? Eu queria ser... durante a escola, eu quis fazer aula de tênis. Só que minha mãe sabia tanto que eu nunca ia fazer uma coisa por muito tempo que ela nem pagava ao mês, ela pagava aula avulsa. Porque ela falava assim, eu vou pagar 6 meses, esse menino vai parar com 3 meses e eu vou perder 3 meses. Então ela pagava, hoje você quer jogar tênis? Então eu ia lá e pagava uma aula avulsa para mim. Joguei tênis e tal, mas aí o que aconteceu? Sempre o beisebol, dos 8 aos 21 anos. No meio do caminho, lógico, eu gostava de academia, musculação, mas sempre pensando no beisebol. Quando eu cheguei na faculdade, aí começou a virar o esporte começou a trocar de modalidade, porque já com os 21 anos eu já tinha uns moleques melhores do que eu, e aí eu fui pro banco de reservas do beisebol e aí deixou de ser interessante para mim. E quando eu fui fazer Mackenzie, eu nadava pela tecnologia do Mackenzie. E eu fui nadar porque eu não queria pagar a academia, então lá eu treinava de graça. E a minha treinadora pelo Mackenzie, a Vânia Temporini, ela nos incentivava muito a participar dos campeonatos, lógico, os universitários, porque a gente tinha que participar dos campeonatos universitários. Mas como eram só 2 competições por ano, ela começou a incluir a gente nos duátlons aquáticos, que tinha muito em São Paulo na época. Um circuito que era até dentro de academias. Você nadava 500 metros na e corria... Na piscina mesmo. Era em baterias. A gente eram baterias de 500 metros de natação, 2 pessoas por raia e 3 quilômetros de corrida ao redor da academia. E tinham era um circuito mesmo que tinha em São Paulo. E foi minha primeira experiência multiesportiva. Né? Dali, para ir para o triatlon, um pulo. Faltava bicicleta. Mas enquanto eu não tinha bike, eu e um outro amigo do Mackenzie, a gente ele tinha uma Caloi 10. Então eu nadava, ele pedalava e eu corria. E a gente fazia o revezamento no Troféu Brasil em Santos. Aí eu me formei em 94 para 95. E aí meus pais me deram uma bike de presente, né, pela formatura. E aí eu fui pro triatlo. E aí começou a minha história no triatlo, no Troféu Brasil Internacional de Santos. E aí levou 10 anos para eu fazer meu primeiro Ironman. Fiz meio Ironman antes, lá em Pirassununga. E aí depois, 2003, foi meu primeiro Ironman lá em Floripa. E aí foi o vício do Ironman, né? Hoje em dia a galera começa hoje e amanhã já quer fazer um full, né? Pois é. Tem uma história que é muito engraçada, porque eu tinha um aluno que já estava mais no trail mesmo. E um dia ele falou assim, Togumi, o que você acha? Eu tô pensando em fazer um Ironman. Eu falei, cara, eu acho um baita projeto. Eu sou suspeito. Eu adoro triatlo. Adoro a distância Ironman também. Acho que é legal. Mas quando? Aí ele falou, o ano que vem. Aí eu falei, cara, mas você nem chamou a menina pra jantar e você tá querendo casar com ela, né? Faz um short. Pega uma bike emprestada. Faz um short triathlon. Pô, se você curtir,
Aí você vai galgando as distâncias como como no trail, por exemplo. E aí você chega no Ironman. E não é direto no Ironman, porque se você tá lá no meio e não gosta, aí você vai desistir todo o investimento que você vai fazer, o treino que você gastou o tempo, investiu o tempo e de repente você fala, pô, não era isso, e você vai parar. E tem aquela coisa, né? A prova é só detalhe, assim, né? É óbvio que é o evento principal, mas o treino é que é... Tinha uma frase do Sturla, que ele ganhou já o Ironman Brasil lá atrás, e ele falava assim, o mais difícil não é a linha de chegada, é a linha de largada. Exato. Né? Então, e outra, né, Manu? Tudo isso, para nós, inclusive. Sim. O esporte, quando eu não estou trabalhando, o esporte é a minha válvula de escape, é para gerar prazer. Não é para gerar frustração. E aí, quando a gente erra um pouco a mão nas nossas escolhas, um negócio que é para ficar legal, para ser legal, começa a gerar frustração e aí não passa a fazer sentido. E também fonte de estresse também, né? Entendeu? Então, tem isso. Aí depois fui Ironman e eu conheci aí na televisão em 98, assistindo Discovery Channel, vi Corrida de Aventura. Ainda teve a Corrida de Aventura. Que a Corrida de Aventura é corrida... Tem normalmente corrida ou caminhada, né? Canoagem, mountain bike, às vezes tem cordas, né? Escalada. Técnicas verticais, orientação e navegação. E eu vi aqui no Brasil, participando do Eco Challenge pela primeira vez, eu e meu irmão vendo na TV e falando assim, pô, eu quero fazer isso. Só que a gente não tinha informação. E aí, aos poucos, vieram os eventos, e aí fiquei um tempão também na Corrida de Aventura, foi minha primeira experiência outdoor. Porque a galera vê, o Togumi fez as provas, todo mundo acha que eu sou um cara do mato, né? Que eu vivo outdoor e tal. Gente, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, nasci em São Paulo, sou um paulistano da gema, sou um cara urbano, nasci dentro de uma cidade, de uma grande cidade. E eu conheci o outdoor através da Corrida de Aventura. Isso a gente tá falando de que ano? De 2000 e minha primeira prova de aventura foi em 2000. E aí eu levei isso por 10 anos, até 2010. 2009 foi a primeira vez que eu fiz uma prova de trail, só de trekking. Eu fui fazer o La Misión na Argentina. Eu conheci o organizador e tal, e ele fazia organizado provas de aventura, e ele tinha uma prova que era só de trekking. Eu falei, vou lá experimentar. E aí, desde então, foi minha primeira experiência com o trail. E aí, em São Paulo, tinha Copa Paulista de Corrida de Montanha, e aí comecei a descobrir as provas de trail, fui para o Mont Blanc, e aí agora trail para cima. Você deve ter sido dos primeiros brasileiros a ter ido para o TMB, né? Os primeiros que eu sei foi a Cris Carvalho, na época com o pessoal da Núcleo Aventura, em 2007, se eu não me engano. Bem antes, 4 anos antes do que eu. E o Décio Ribeiro de Campinas, da The Run. Essa turma foram os primeiros. Até foi quando a Fernanda ganhou o TDS. Acho que foi nessa época. Ela já morava lá, né? Não sei, mas eu sei que ela foi essa época, junto com a Cris Carvalho, o pessoal da Go Outside, que acho que foram os primeiros que eu tenho notícia, e o Décio estava ali talvez num outro grupo, foram os primeiros que estavam por lá. E aí depois, o que eu lembro, assim, eu me inscrevi para 2011, mas aí eu não fui sorteado. E naquela época era mais fácil, né? Se você não era sorteado um ano, no outro você já estava garantido. Era assim. Tinha bem menos pessoas. E aí, em 2012, eu fui pela primeira vez. E eu era o único brasileiro sorteado no 100 milhas, porque eram bem menos pessoas. Sim. Né? Aí conheci... Então você já fez direto o TMB? Você nem fez as outras provas? Não, eu fui direto para o TMB. Eu fui direto para o 100 milhas. Porque como eu vinha das provas longas eu já me apliquei para a prova de 100 milhas. E aí ferrou, porque aí eu quis estar lá todo ano, né? É que não tem como não estar, né? Aquele lugar respira, assim, a gente vai no verão, né? A gente sabe que no inverno também tem os esportes de inverno, mas é muito contagiante aquilo lá, né? Eu sou suspeito, Manu, porque eu nunca fui aos Estados Unidos. Nem eu! Nunca fui. Mas para Chamonix, nos últimos 10 anos, eu fui 7 vezes. Eu comecei para Chamonix em 2016. Eu fiz OCC 2016, CCC 2017, aí não terminei, parei em Trien, 70 e alguma coisa. Aí 2018 CCC, completei. Aí 2019 eu não fui sorteada, eu tinha aplicado para o CCC de novo. Aí eu falei, mas eu quero ir.
Aí o que eu fiz? Arrumei uma prova uma semana antes, que eu fiz a Matterhorn Trex, Boa, olha. que foi até o Cissão. Sim, Eu nem sim. conhecia essa galera. O Rafa, Sim, tinha uma turma por o lá. Rafa maluquinho, que falou: Não, mano, vai, que tem uma galera de São Paulo, você não vai só. Eu vou botar você em contato com eles e você vai. E aí fui pra Matterhorn Trex. E uma semana depois fui pra Chamonix e curti. Claro. Aí fui fazer apoio na Jala no TDS. Usa, é verdade. Então a gente dá um jeito de participar. Então, assim, eu sou suspeito pra falar de Chamonix, do TMB Chamonix, porque... E eu quero voltar aí. É, Eu quero voltar aí. Esse ano eu vou me aplicar pro ano que vem, vamos ver. Vai. Eu não tenho as stones lá, porque eu tive, depois de 2019, eu não fiz mais trail, eu saí um pouquinho do trail por uma lesão no pé que eu tinha que resolver, e aí eu falei, já que não dá para correr tanto mais, eu já pedalava há uns 6 anos ali, não, só como modalidade complementar, né? E aí eu falei, vou experimentar o triatlon. Já estava numa assessoria que tinha um foco maior estou ainda, né, na assessoria que tem um foco maior para o triatlon. Experimentei, falei, vamos começar a nadar. Eu falei, qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Então vamos encarar o mar. Aprendi a nadar, né? Muito longe de ser uma boa nadadora. A natação é a minha pior modalidade. E aí agora o meu objetivo 2024 é voltar pro trail. Então, vou começar por Paraty. Bora. Não, antes de Paraty eu vou fazer umas menores para voltar pro 55. Eu falo que agora eu só quero fazer prova curta, 55. 50 virou curta. É que, gente, olha, tem uma coisa que é o ambiente, né? E eu quero falar sobre isso, porque a gente também estava falando isso ali no bastidor, né? Que o ambiente que a gente vive, ele influencia a gente de todas as formas, né? E é muito doido, porque da galera que eu ando, eu sou a que tem menos performance e a que corre menos distâncias menores, né? E às vezes a gente até fala assim, gente, mas eu não sou... Só que no mundo real, você olha e fala assim, cara, 55 quilômetros, 100 quilômetros, né? Se você sair da Praça da Sé, dá pra chegar em Mogi das Cruzes. Ó! Não, mas é verdade, a gente não faz essa... Se um dia a galera quiser pegar, você vai sair de casa, vai viajar, quando bater 42 quilômetros no odômetro, aí você vê o quanto longe é quando você corre a maratona. E quando a gente começa a fazer as contas pelo trânsito, que você fala assim, putz, falta... Ontem eu conversei com o cara que ele falou assim, eu olhava e falava, cara, falta 1 hora para eu chegar, são 10 quilômetros, se eu fosse correndo eu ia mais rápido. Mais rápido. Eu tenho uma vez, quando eu vim na primeira ultra, que foi a Bertioga Maresias, de 75K, foi a primeira ultra que eu fiz. Aí acabou e uma aluna minha falou assim, Togumi, você viu o que você ganhou de autonomia fazendo essa ultra de 75? E eu, na hora, não pesquei, mas do que você está falando? Cara, se um dia acabar a sua gasolina do carro na estrada, você pode rodar 35 quilômetros, pegar a gasolina e voltar. Para você ver quanto é longe. É muito longe. Só que a gente, no nosso ambiente... Você fala que 30 é pouco, mas não é. Você chega daqui de São Paulo, você chega em Alphaville com 30 quilômetros. Sim. É longe, é muita distância. E, Togumi, eu queria que você falasse, assim, dessa cultura do esporte, né? Eu enxergo muito o Brasil como a gente tem um potencial muito grande, mas que é pouco explorado. A gente, de novo, né? A gente vive numa bolha onde isso não é verdade, né? Onde a gente tem uma galera que pratica muito esporte, mas a gente, olhando para a realidade do Brasil como um todo, vê que ainda é muito pouco isso, né? E como eu fico pensando que o esporte podia ser uma ferramenta de transformação para a gente mudar a realidade de tantas crianças aí, né? Como é que você enxerga hoje o cenário? Se você é otimista, se você é pessimista, como é que você enxerga isso? É assim, o que eu vejo, né? Eu conversei isso com uma aluna há um tempo atrás, pelos filhos. A gente vive numa competição todo momento. Sim. Né? A nossa vida é uma competição. Sim. Desde quando a gente nasce, né? Qual o X que vai, qual o Y que vai, qual é a conjunção que vai nascer e demos sorte de sermos os escolhidos ali. Só que eu vejo muita a questão da... Não é que é ruim, eu não estou julgando ser colaborativo ou ser competitivo. Né? Então, às vezes, na educação física, no começo não é legal a gente incentivar a competição entre as crianças. Eu não sou tão a favor.
De não estimular a competição. Eu acho que tem que estimular. Tem que estimular, sim, sim. O que a gente tem que ensinar é como lidar com a competição. E não tirar a competição do dia a dia da criança. Não que ela tenha que competir em tudo. Sim. Não que ela tenha que ganhar em tudo, ser a melhor em tudo que ela faz na escola, na brincadeira, no jogo, ou quem vai pegar mais rápido. Não. Mas sempre quando tiver uma corrida, um futebol, um voleibol, ou seja qualquer outro esporte, que ela pode ser competitiva. Sim. Ela só tem que aprender como lidar com a competição. Né? Porque ganhar... daí pra vida, e a vida... Até para namorar é competição. Opa! Né? Até para namorar é competição. Então, assim... E aí depois a gente tira esse ambiente, essa vivência competitiva da criança, só que aí quando ela cai na vida real, como ela vai lidar com a competição real? Né? Então eu sou a favor de que não tire a competição das crianças. Vamos ensinar como as crianças lidar com essa competição, quando ela ganha e quando ela perde, mas também quando ela ganha. Né? Então, perdeu? Pô, quantas vezes a gente perde? Sim. Né? Quantas vezes não acontece o que a gente quer que aconteça? Sim. E aí, essa criança não vai saber como lidar. Porque ela está esperando que você me ajude. Eu estou esperando que você me ajude. Mas naquele momento só tem uma vaga, ou sou eu ou é você. Então, eu acho que o esporte vem muito por aí. O lance da educação física não ser tão mais obrigatória... Vamos ver os atletas que virão no futuro. Nós já temos são menos pessoas para a gente garimpar e tirar. Vamos pegar lá a ponta, né, lá da pirâmide, o alto nível. Porque o acervo motor vai ser muito mais pobre das crianças, dos adultos, por não terem feito atividade física na infância. Então, eu faria, se eu pudesse, eu faria mudanças nessa política na questão escolar. Em 98, no meu último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de estudar 15 dias em Cuba, treinamento desportivo. E lá, a educação física era disciplina obrigatória, e reprovava, como qualquer outra disciplina. Uhum. E aí, a partir do momento que uma criança ela era identificada como um talento, ela se destoava positivamente na parte desportiva. Aquela criança, no mesmo horário, ela não frequentava mais aulas de educação física e ela começava a frequentar os centros de treinamento. E aí começava a detecção de talentos para o desporto até chegar no alto nível. Tanto é que, a meu ver, no meu ponto de vista, nos Jogos Olímpicos, o Brasil eu só aceito perder no quadro de medalhas para Rússia, China, Índia e Estados Unidos, talvez. Porque na probabilidade, Manu, não tem como 220 milhões de habitantes ter menos talento do que uma ilha que tem 14 milhões. Um país que tem 20 milhões. Que seja 100 milhões. Nós temos o dobro de chance de ter mais talentos do que um país que tem 100 milhões de habitantes. E como é que nós perdemos no quadro de medalhas para um país que tem 50 milhões de habitantes? Perder para a China faz todo sentido, porque tem 1 bilhão. Sim. Os caras são 5 vezes maiores do que nós. Se peneirar, a chance é muito maior. Sim. Só na probabilidade. Então, é isso, é política. Né? A gente está gravando aqui, mas pela primeira vez, eu acho que em 40 anos, os Jogos Pan-Americanos que está acontecendo no Chile não está na TV aberta nem na TV fechada. Está na internet. Está na internet. E aí, quantas crianças que poderiam estar assistindo os jogos e querer praticar esporte? Tudo bem, a molecada de hoje também às vezes está mais na internet. Sim. Só que nós estamos falando que a internet, qual é o percentual da população que tem acesso à internet? Sim, no nosso meio, claro. É 100%. Sim. Mas no Brasil, tem muita gente que vai lá assistir na TV aberta. E não está. Então, na atualidade, eu sou pessimista. Né? Nessa questão do gostar do esporte, da disputa, porque ninguém quer perder, não sabe lidar quando perde. Né? Então, até uma... eu falo demais. Não, pode falar, o microfone é seu. Outro dia eu fiz um curso de psicologia. Eu tô com várias coisas aqui para falar, mas eu falo depois. Eu fiz um curso de psicologia de alto rendimento
E o cara fez um comparativo. Sabe qual é a diferença entre um profissional de qualquer outra profissão e um atleta profissional? E aí o cara fala o seguinte, que Togumi, se eu errar na tua planilha, ninguém vai ver. Se eu errar na hora de montar uma peça e eu montei errado, ninguém tá vendo. Mas na hora que o cara chuta o pênalti e ele erra, tá todo mundo assistindo. Então a exposição é muito grande. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisava incentivar um pouco mais, né? Nas questões políticas, principalmente, porque é lá na base. A base do nosso esporte é na escola. Eu lembro que na minha época da educação, em 95, quando eu entrei, eu acho que nem tinha tabela de peso e altura, né? De crescimento de crianças e tal. Crescimento e desenvolvimento do Brasil. Pô, na escola, cara, quer amostra fácil? Pega uma semana e mede, pesa e mede, e a gente ia ter a nossa tabela Brasil, né? Então, eu faria algumas mudanças e não evitaria a competição. Só ensinaria como lidar com essa competição. A gente nem tem essa cultura de, por exemplo, óbvio, né? Tirando o São Paulo, que eu acho que eu nem sei se no Rio tem, mas essa coisa dos esportes universitários, por exemplo, na minha época, eu fiz federal lá em Alagoas e não tinha. Eu fui ginasta minha época de colégio inteira, competia pela ginástica rítmica, nem tinha federação, não existia federação alagoana, não tinha. Tanto que a gente chegou a tentar montar uma equipe para competir um Norte e Nordeste, que acabou não indo para frente, porque tinha umas meninas que eram do balé, e era aquela coisa de fim de ano, que tinha a apresentação do balé, enfim, não rolou. Então, nem tinha federação. E quando entrava na faculdade... ainda mais ginástica rítmica, que há 20 anos atrás ninguém nem conhecia. Né? Hoje em dia está aí o Brasil, graças a Deus. Inclusive, a capitã da equipe é lagoana, é filha de um cara que estudou comigo na escola, inclusive. Mas não tinha, eu não vejo esse incentivo também do esporte, porque às vezes na escola tem, mas aí quando vai para a faculdade não tem. Eu vejo isso aqui em São Paulo. Mas nas outras faculdades a gente não vê, como tem, por exemplo, um americano que ganha bolsa de estudos para ir para a faculdade para praticar esporte, né? O desporto universitário, pelo menos na minha época, também era mais forte aqui. Tinham várias competições universitárias. Hoje, a gente não tem muitas notícias disso. Em compensação, o modelo americano, você chegar dentro da tua equipe da sua universidade é quase um passo para você chegar nas equipes profissionais. Sim. Faz parte do processo você fazer parte da sua equipe da universidade. Mas é o modelo. É uma forma de você buscar o seu sonho através do esporte. E quantos brasileiros a gente viu que fez isso, né? De ir para os Estados Unidos fazer com bolsa para fazer uma faculdade lá por conta do esporte, né? Pois é. E o Brasil não tem. E aqui você deixa de fazer o esporte para poder frequentar trabalhar e frequentar a sua universidade. E lá você banca a sua universidade através do esporte. E você falou essa coisa da competição nas crianças, né? No esporte. E é isso mesmo, porque a gente, quando vai para a vida... Eu falo muito isso, que tudo que eu aprendi no esporte eu levo para a vida, porque é lidar com todas as dificuldades que apresenta, né? Eu acho que as ultras, inclusive, é um baita de um exercício, né? Eu falo que a gente passa pela experiência de sentir todas as emoções que o ser humano é capaz de sentir dentro de uma outra maratona e a resolver vamos lá, né? Quase qualquer tipo de problema. Né? É muito tempo sozinho, né? É muito tempo sozinho, Tem que se dar bem consigo mesmo, porque senão você para, né? Por que a longa distância, Togumi? Eu brinco que eu vou para as longas porque eu não sou rápido, então eu vou devagarzinho sempre. Se eu corresse os 10 para 3:30, talvez eu não estaria nas provas longas. Uma boa desculpa. Eu ficaria nas provas curtas. Eu acho que eu me encaixo nisso aí também. Mas é verdade, assim, mano, a gente não gosta do que a gente não faz bem. Com né? certeza. Então, o que a gente não faz bem, a gente vai deixando de lado. Então, eu acho que eu acabei indo para as longas por isso mesmo. Porque eu entendi que eu nunca corri 10K para 40. Então, a galera já vai entender que realmente o cara não é rápido. Eu nunca corri 10K para 40. Então, mas eu fui me descobrindo, me atraía mais as provas longas, né? E aí ficou útil e agradável. Eu fui entendendo que o meu devagarinho sempre, era razoável dentro das provas longas e isso me desafiava. Que eu acho que é a principal questão. Né? Não importa
Tudo bem, se você é focado em vitórias, alto nível, resultado, não pode pensar como eu. Mas era uma coisa que me satisfazia, me desafiava, me motivava as provas longas. Então, aí fui por aí. E desses desafios todos que você fez aí, né, do Thor, PTL, esses desafios maiores, tem algum grande desafio que você ainda quer fazer? Tem. Qual? Eu sou muito ruim de calor. Eu não sei, eu me dou mal. Eu não poderia morar no Rio nunca. Nunca. André Vidal fala a mesma coisa. Eu passo mal aqui em São Paulo no verão. Eu juro, de verdade. Eu amo calor. Eu corri lá Paraty. Agora, eu não corri o TMB Paraty, mas eu estava lá, estava um calor infernal. Agora, eu corri semana passada os 20K na Xterra de Ilhabela, que estava calor, estava abafado. Ok, mas assim, eu me lido mal com o calor. Eu sofro, eu gasto muito neurônio para me manter são durante o calor. Mas um sonho que eu tenho, que eu espero realizar a médio prazo, é o Maratón de Sables. Ah, você não fez Maratona de Sables. Essa é uma prova também de 220, mas é em etapas, né? São 5 ou 6 etapas que você tem que carregar toda a sua comida por todos os dias. A organização não te dá comida. Enfim, mas é no Marrocos, é no deserto, é no Saara, lá do lado no Marrocos. Essa é a minha... E tem aquela coisa que é assim, né? De dia é calor, mas de noite é frio, não é? Sim, frio. Então é pior, né? Porque você submete o corpo nos altos e baixos. Nos altos e baixos. Então, esse é meu desafio. É um desafio que eu gostaria de realizar. E quando você pensa assim, essas longas distâncias, né? Ainda mais você que fez as longas mesmo. O que você mais aprendeu com essas provas, assim, que você traz para a vida, que você traz para os seus alunos, que você, você é uma grande voz aí do trail no Brasil, né? O que você mais aprendeu, assim? O que você traz para a gente? Eu aprendi sobre mim. Eu aprendi a lidar comigo. Porque, assim, na prova, eu sou um treinador que eu não sou aquele cara que vou carregar sua mochila. Eu sou aquele treinador que eu não levo água no treino do sábado. Você que leva a sua água. Eu sou aquele treinador que, você vai subir até aquela montanha, eu não vou com o meu carro levar água gelada para você. E aí todo mundo, tu é mó muquirana, né? O cara não quer nem comprar uma caixa d'água para dar para os alunos. Mas por quê? Porque você vai fazer isso sozinha. Você vai carregar a tua água, né? Então, se eu falei isso outro dia, quanto menos você depender de mim, sim, melhor eu estou fazendo o meu trabalho. E não o contrário. Ainda mais os meus alunos são das provas mais longas. Quanto mais os alunos dependerem de mim, meu trabalho não está certo, porque nas provas claro, eles estarão sozinhos. Então, nas provas longas, o que eu mais aprendi foi eu me conhecer, porque eu estou lá sozinho e eu tenho que resolver os problemas que aparecem comigo. Então, número 1. A outra tem hora que não adianta chorar. A ter paciência de que na bad, no momento de bad trip, a gente não decide nada. Sim. A gente só faz. Segue, vai pra frente. Não adianta, não para. Você vai pra frente. Sabe, são duas coisas que às vezes a gente... Se você decidir na bad, vai dar 5 minutos, você entregou o seu número pro cara, pro PC, pro staff que está ali no posto de controle. Olha, cara, não dá. Acabei aqui, já deu. Vai dar 5 minutos e você vai estar arrependido. É verdade. Porque não foi uma decisão física, foi uma decisão mental. As desistências nas provas longas, eu não vou cravar 100% porque não são, mas... E não existe essa estatística, mas para mim, Togumi, 85% das desistências em provas longas são desistências mentais, não são desistências físicas. E aí você vai falar assim, mas o meu tornozelo está doendo muito. Mas por que até 5 minutos atrás estava doendo igual e você estava caminhando? Uhum. Você simplesmente cansou de sofrer. Então eu aprendi a lidar com isso. De que eu me conheço muito bem hoje, muito melhor. Eu sei quando eu estou de mau humor, eu sei quando eu estou de bom humor, eu sei quando eu estou quebrando, meu físico está mal, eu sei quando a minha cabeça está mal. E eu não decido quando eu estou na bad. Aprendi a ter essa paciência, sabe? Anda, Togumi, anda, come, bebe, anda. Come, bebe, anda. É o que você tem que fazer agora. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Até a hora que isso vai passar
e aí você volta para o que você estava antes. Acho que são essas principais, assim, se a gente for resumir, de coisas que me ajudam bastante hoje. Às vezes a gente está num momento ruim, você fala, não quero mais fazer isso. Vou trocar de profissão. Vai dar 5 minutos, você vai falar assim, o que eu estou fazendo? Sim. É hora sim. de você só ficar ali, vai fazendo, faz alguma coisa passar. E eu me conhecendo, eu sei, eu consigo diagnosticar mais rápido o que está dando errado e aí eu consigo tentar resolver. Porque não só prova longa, né, mano? O que a gente mais faz em provas em competição, as pessoas falam, é correr. Não é, é tomar decisão. A gente está tomando decisão a todo momento. O tempo inteiro. Eu estou aqui pensando se está na hora de eu parar de falar ou não. Eu estou pensando se é a hora que eu tenho que beber a água, se eu estou com sede. Eu estou decidindo aqui a todo momento. Sim. Na prova, a mesma coisa. Estou bem, estou mal. Eu tento alcançar a Manu que está na minha frente, ou eu tenho que segurar agora? É hora de eu comer, mas o que eu vou comer? É hora de eu beber, mas o que eu vou beber? E é isso. Então, só que você precisa se conhecer para você resolver o problema. Se você não sabe qual é o problema, como você vai resolver? Exatamente. E é por isso que eu falo sempre. E a gente estava falando antes aqui, eu contando a minha história, né, que eu passei aí por 2020, por uma internação no auge da pandemia. E é muito engraçado, porque eu ouço muito, pra que correr tanto? Até da minha mãe, assim, pra que correr tanto? Pra que correr tudo isso? Isso é exagero, né? A gente que ama ultramaratona, quem nunca viveu e quem não sabe o que é isso, não vai entender, né? Tem um negócio que falam que eu gosto muito, que é assim, se eu te contar, você não vai entender. Se eu te mostrar, talvez você entenda, mas você só vai entender mesmo se você sentir. Né? Então, não adianta a gente falar que as pessoas não vão entender. Mas quando eu estive internada, né, eu passei por uma internação por uma sepse fúngica e dormi 4 dias com o respirador do lado, entuba, não entuba, entuba, não entuba, enfim. Graças a Deus saí ilesa, inclusive nem precisei fazer reabilitação, porque eu saí bem, só precisei mesmo retreinar, né, voltar a treinar. E o médico foi muito taxativo, ele falou, você só não foi entubada, não foi para o CTI por 2 motivos, pelo seu condicionamento, pelas suas escolhas de hábitos de vida e pela sua tolerância ao sofrimento. Togumi, juro, quando ele falou isso, veio um negócio assim, é por isso que eu corro longa distância. Então, na verdade, as minhas provas longas, que são curtas perto das suas, mas são longas, né? Era só um treinamento para aquela minha maior prova, que foi uma prova de vida, né? E você estava falando do Ricardo Prado, né? Que também passou por isso. Ele teve um problema cardíaco e todo mundo fala, pô, como um atleta olímpico teve um problema cardíaco. E o que salvou, foi por ter sido um atleta olímpico. A gente tá vendo aí também aquele ator Kaique Brito, Sim. né, que passou por um acidente aí, ficou não sei quantos dias no CTI, e ele tinha uma reserva ali física que foi o que salvou a vida dele. É isso. Né? Então, cada um com a sua modalidade, né? Às vezes, eu escutei de uma menina que é sedentária que falou assim, mas esse negócio de meio Ironman, então, isso também não é saúde, né? Eu falei assim, olha, é melhor do que ser sedentário. E aquilo, né? A gente pode fazer, eu acho que a gente só não pode ficar parado. A gente pode fazer qualquer atividade. Nós somos da corrida e do triatlo e tal, mas não necessariamente você precisa correr ou precisa fazer triatlo. Você pode fazer qualquer coisa. Só não pode não fazer nada. Sim. Né? Que seja dança de salão, que seja qualquer atividade, que seja pilates, caminhada. Que seja só caminhada. Subir e descer a escada. Vou sair de casa, ao invés de eu ir de carro, eu vou andar 3 quadras a pé e vou voltar a pé. Fazer atividade física. Né? É isso. A gente só não pode ficar parado, porque a gente precisa manter a mente ativa. O tempo todo. O corpo, né? E o corpo precisa disso. Que o sedentarismo, eu falo que as doenças que mais matam no mundo têm causas evitáveis. Sim. Né? Sedentarismo é uma das principais causas para isso. E é preventivo. E não só preventivo, a gente também vê que atividade física às vezes até reverte alguns quadros, né? Como tratamento mesmo. Sim, muita gente. Outra coisa, pegando esse gancho, né, Manu? Quando a pessoa chega para treinar, ela está pensando no físico, principalmente. Né? Ou eu quero correr melhor, ou eu quero emagrecer, ou eu quero terminar tal prova. Cada um. Mas, assim,
tem uma questão de autoestima muito forte. Sim. Né? Primeiro de motivação, depois de sociabilização e também autoestima. Então, às vezes, eu brinco que a educação física, quando eu falo educação física, a parte técnica de treinamento, até fica em segundo plano. Né? Porque a gente lida muito com a autoestima das pessoas. E aí entra a confusão das etapas, né? Do processo e tal. Porque, às vezes, nós estamos falando de provas longas, mas, gente, para mim, e as pessoas acham que eu falo isso por politicagem, para fazer... estar bem com todo mundo, mas não é. Para mim, passou de 1h30, é longo. Fica 1h30 num pé só, parado, fazendo a mesma coisa. Fica 1h30 pulando. Sim. É muito tempo, né? É longo. Então, só que existe um pouco do glamour dos mais longos e ultras e tal. Mas, e aí, uma coisa que é para a saúde, para melhorar, e às vezes pode começar a criar alguns problemas que aí te deixa fora. Se você se lesiona, você vai ficar fora. E aí você vai ficar sem fazer o que você quer fazer. E aí vai mexer na tua cabeça. E aí você vai falar assim, cara, se eu não voltar a correr semana que vem, eu vou ficar maluco, né? E, gente, não é não é o 8, não é o 80. Vai no processo. Ó. E aí a gente vai estar com a autoestima legal. Porque você vai conseguir fazer tudo o que você se propôs fazer. E você vai estar com o físico legal. E se Deus quiser, vai ser finisher das provas que você, né, que você se propôs. Então, é um jogo complicado. Sim. Mas eu falo que isso é lazer. Tem que ser divertido, né? Se não for divertido... E é lazer. A gente não vive... Eu sou vivo do esporte, mas eu não vivo da prática do esporte. Mas sim. Os atletas amadores é lazer. Sim. Então, aquilo tem que te fazer bem. Sim. Então, mas aí o cara quer fazer uma maratona, mas ele não está preparado, aquilo não vai fazer bem. Igual o seu aluno aí que quer fazer uma prova longa de última hora, né? Mas assim, é muito louco isso, porque outro dia eu falei, eu tô com essa brincadeira do que eu aprendi com o trail, e normalmente o pessoal tá estressado. Um dia que a gente teve um dia ruim, né? Porra, cara, hoje não dá. E aí você vai treinar, o seu treino tá marcado às 6 horas da tarde. Eu treino sempre à noite, por exemplo. Aí você fala assim, não, hoje não vou rolar. Hoje não dá para treinar, não vou treinar. Porque eu tô de saco cheio. Olha lá, você já tá estressado. Aí, o esporte, que é a sua válvula de escape, você deixa de fazer. E aí você deixa de fazer a válvula de escape. O que era para escoar o estresse do dia, você deixou de fazer. Então você está acumulando mais. E você ainda se frustra mais ainda porque não foi. Aí você ficou pé da vida porque você chegou em casa e falou assim, eu devia ter ido, mas aí já não foi. E aí eu falei assim, olha, num dia que você está muito estressado, você pode deixar de treinar, mas você não pode deixar de correr. Você sabe que eu estou exercitando isso? Porque, tudo bem, a planilha, quando chega a planilha, e você não consegue cumprir a planilha, fica uma válvula de estresse, não uma válvula de escape. Acumula mais o estresse. Fala, cara, não saiu, e aí vai para a caixinha do estresse. Tudo bem que a gente tem que ter disciplina e tudo bem, um dia, não é todo dia que faz sol, esse dia foi um dia ruim. Mas você pode sair, em vez de fazer a planilha, vai rodar 30 minutos, trota, anda, não deixa de fazer o que vai canalizar o estresse. Nossa, mas você agora veio para mim essa aí. Por quê, né? Eu sempre fui muito disciplinada para treinar. E eu vou dizer para você, de 2020 para cá, não está sendo como eu sempre fui, né? Óbvio que vieram vários desafios pessoais, né? Inclusive essa internação aí, veio uma cirurgia no pé, vieram escolhas profissionais que me faz estar me deslocando para cá, por exemplo. E assim, não tem jeito, por mais que a gente diga, mesmo que eu viaje eu vou treinar, não é a mesma coisa, sim, né? Então, vamos ser realistas, porque é muito bonito a gente contar a história bonita, mas na vida real as coisas são diferentes. Difícil. Então, assim, eu tô muito me permitindo assim, cara, é final de ano,
eu decidi parar o triatlon, voltar para a corrida de montanha. Então, eu tenho que fazer esse exercício de, mesmo que eu não cumpra a planilha, eu vou fazer alguma coisa. Tanto que a minha bicicleta não sai do rolo mais na sala, porque eu falo, nem que eu suba essa bicicleta, eu faça 20 minutos de pedal livre, entendeu? Perfeito. Mas eu vim para cá, eu falei, cara, eu já sei que vai ser difícil de treinar. Enfiei 2 elásticos na minha mochila. Falei, cara, eu vou fazer treino de força, um fortalecimentozinho e tal, não sei o quê, mas eu tenho que me mexer de alguma forma. É para nós. Para saúde. É para nós. Né? Então, assim, o que você não pode é não fazer nada. Exatamente. Né? E é isso, porque senão a coisa perde o sentido. É verdade. Né? A gente tem que estar ali. E aquilo, né? A gente faz tanta coisa para os outros e para as outras pessoas ou para o nosso trabalho, e que às vezes a gente não faz pela gente. Sim. Né? Outro dia, faz um tempo, eu dei uma palestra de CPAT e tal, não sei o que. E eu falei, cara, o que eu vou falar? Falar de triglicérides, de LDL, HDL, isso aí tá tudo na internet, todo mundo vê. Aí eu falei, tá bom. Eu peguei e fiz assim, 24 horas. Botei no slide 24 horas e fui colocando quantas horas você dorme? X horas. Quantas horas você trabalha? X horas. E fui fazendo a conta do que ele faz, do dia a dia. E aí sobraram lá 2 horas. Aí o que o cara faz? Aí as pessoas, eu dormia. Cara, as 2 horas que é tua, só tua, para mais ninguém, as outras você não dorme, você faz. Agora, quando é para você, você não faz. Né? Aí todo mundo fazia isso aí. Eu falei, tá bom. Então, vamos começar. A gente vai começar uma turma de treinamento aqui, terças e quintas, às 5:30 da manhã. Ô, japonês, você tá louco? 5:30 da manhã? Como eu vou chegar às 5:30 da manhã aqui para treinar? Para treinar? Eu falei, pois é. Se o seu chefe marcar reunião todas as terças e quintas, 5:30 da manhã, ou se seu filho tivesse que chegar na escola todas as terças e quintas, 5:30 da manhã, você estaria aqui na reunião e o seu filho estaria lá na escola, mas você não estaria aqui para treinar. Eita, esse foi um tapa na cara. E é verdade. É Para os verdade. outros a gente faz, para a gente não faz. Sim. Só que o que acontece? Eu vivi isso na pandemia. Né? Meu pai ficou 90 dias no hospital, passou um perrengaço. E eu fui fazer o caminho da Estrada Real, né? Em 15 dias e tal. E eu não estava preparado para fazer. Mas eu fui fazer porque eu precisava desopilar todo aquele estresse que eu estava e tal. E ali o que eu aprendi ali se eu tô 50% do meu, eu tô 50% para qualquer coisa e para qualquer pessoa. Em algum momento eu preciso encher a barrinha de energia para eu ficar 100%. Então as pessoas, pô, Togumi, em vez de você ir lá, por que você não vem ajudar aqui? Porque eu preciso daquele tempo para eu ficar 100%. Se eu ficar 100%, tudo e todos terão do meu 100%. Agora, se eu tiver 50%, todos terão o meu 50%. Então a gente tem que ter uma coisa que é nossa, pra gente, qualquer coisa. Sim. Eu acho que o esporte pode te ajudar muito, e o esporte, indiretamente, quer dizer, talvez você está buscando energia, mas num segundo plano ele também está te ajudando na tua saúde. Com certeza. Então, é isso. O esporte pode te ajudar muito em vários aspectos. Você pode entrar por um caminho, mas tem um leque gigante que você vai ter os benefícios através da prática esportiva. E não tem esse discurso de, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto. Fala assim, gente, hoje em dia tem tanta modalidade. Tem até beach tênis em São Paulo que não tem praia. Pois é. Né? Pois então, assim, essas modas são as modas boas. Que bom que venha mais modas de novas modalidades. Porque, assim, gente, em alguma você vai se identificar. É isso, né? Não precisa ser a corrida que é a nossa praia. Exato. Qualquer uma. Porque também as pessoas tinham medo da corrida, né? Eu não posso correr porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, né? É maluco, assim. É qualquer coisa, gente. A gente só não pode, é o que eu falo, só não pode ficar parado. Exatamente. Então, eu estava assistindo uma aula esse final de semana e eu ouvi um negócio muito simples e muito interessante, que é a gente se movimenta cada vez mais parado. Porque é o carro, é o ônibus, é o elevador, é a escada rolante. A gente, até a esteira para andar, né? Nos aeroportos e por aí. As pessoas se movimentam, mas não se mexem. Né? Então, no mínimo, troca o elevador pela escada. Não quer dizer que a gente acorda todo dia com vontade de treinar. Não mesmo. Não. Mas a gente, quando não vai, eu falo que a gente
sempre se arrepende porque não vai. Mas a gente nunca se arrepende de ter ido. Todo mundo acha que, Né? o Togumi acorda todo dia louco pra treinar. Não, tem dia que eu não treino porque eu tô com preguiça. Também tem o dia que eu tô com preguiça e eu não treino. E eu acho ok. Sim. Um dia não muda nada no seu treino. Você não é mais ou menos em um dia de treino. Em uma semana de treino. Eu sempre falo, eu brinco, de um domingo pro outro, ou você é um atleta mais cansado ou um atleta menos cansado. Você não tá melhor ou pior. Ou você tá mais cansado ou você tá menos cansado. É Ponto. verdade. O melhor e o pior é do processo de treinamento. Então, cara, não é. Tem dia que a gente vai por obrigação. Você fala assim, pela disciplina de que, já que eu me propus a fazer aquele desafio, eu preciso treinar. Sim. Mas não é todo dia que a gente fala assim, cara... Na força da disciplina. Do ódio. Você fala assim, pra que eu inventei esse negócio? Mas aí quando você volta, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Né? Porque senão acontece aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás. Sim. Você fica bravo 2 vezes. Por não ter ido e por estar já de saco cheio e por não ter ido fazer uma coisa que você gostaria de fazer. É verdade. Então, é isso, gente. Eu vou muito por aí, mano. Eu acho assim, a população brasileira está envelhecendo mais, né? É uma população que tem, né, um envelhecimento maior hoje em dia e a expectativa de vida está aumentando, mas com que qualidade você quer chegar, né? Você quer ter longevidade, mas que qualidade? Pois você quer ter uma longevidade saudável? Eu trabalho no setor de neurologia de um grande hospital público lá no Rio de Janeiro. E o que eu vejo é uma população que está envelhecendo muito doente, acamada, sem autonomia, precisando de ajuda para comer, de ajuda para urinar, para fazer suas necessidades fisiológicas. Então, com que qualidade de vida você quer chegar na sua velhice? É isso. Né? E a gente quer ser velhinhos funcionais. E assentar. Aqueles corredores de 100 anos. Cadê seu avô? Tá lá fazendo 50 quilômetros não sei aonde, ou tá correndo 10 quilômetros não sei aonde, né? E você fala assim, às vezes eu encontro os velhinhos e fico pensando, se fosse meu pai, eu ia ficar preocupado, né? Lógico, mas é uma preocupação. Não, e na Europa dá raiva, né? Que você vê os velhinhos tudo lá, tic, 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 com bastãozinho, passando. Você fala assim, como que esse cara tá me passando, né? Porque é a cultura, né? E é aquilo, né? Se você tiver que escolher, né? E agora vamos falar de longevidade. Se você tiver que escolher entre fazer um aeróbio e fazer musculação, faça musculação. É força. Porque o desequilíbrio não é falta de cardio. O desequilíbrio é falta de força. E os velhinhos não podem cair. Resumindo, né, de uma forma muito simples. E queda mata velho, gente. Uma fratura de fêmur com 80 anos, gente, como que faz? Né? Então, assim, é força. E se você não tem tempo e você quer envelhecer bem, vai para força. Sim. Vai para força, que caminhar até a padaria já tá bom demais. Mas para caminhar e não cair tem que ter equilíbrio e força. Então, é um pouco por aí. Mas pegando esse gancho, mano, nós somos a primeira geração. Estava conversando com os treinadores disso. Nós somos a primeira geração desse boom do esporte da corrida. Porque eu tenho 50 anos. Então eu entrei na corrida com 20 e poucos. Eu tenho 45, é a mesma geração. Há 50 anos não tinha corrida todo final de semana com 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Não tinha 100 brasileiros no TMB. Não tinha todo esse universo do esporte amador, né? O próprio triatlon também, que cresceu muito, e do esporte, do esporte recreativo como um todo. Sim, sim. E nós somos a primeira geração desse boom, dessa indústria que virou. E uma coisa que me preocupa é que talvez a gente não tá muitos não estão preparados para não conseguir fazer o que fazia 10 anos atrás. Eu não consigo mais correr 10 para 45. Ou até pós-pandemia. Quem não conseguiu treinar, eu sou um. Eu não treinei, fui dos que ficou dentro de casa, fiquei lá e não corri por 8 meses e tal. E não voltei o que eu era em março de 2020. Também não voltei. Então, mas vamos tirar a pandemia. Vamos no nosso processo natural de envelhecimento. O Togumi de 50 anos não é o Togumi de 30. Sim, com certeza. E depois dos 30 a gente vira, né, e começa a subir o rio. Porque até os 25, 30 a gente está descendo o rio. Tudo que você faz vai rápido.
Tudo que você faz dá certo. Aí quando chega a 25, 30, a gente vira e começa a subir o rio. E quando vai chegando mais perto ali da nascente, vai ficando mais forte a corredeira. Então a gente tá com 50, eu tô, por exemplo, com 50 anos e eu tenho que aprender a lidar que eu não sou mais o cara de 40, muito menos o cara de 30. Por mais que eu treine e continue treinando, não é sempre que o tempo vai começar a baixar, que o tempo vai baixar. Sim, não naturalmente. Se a gente conseguir manter o tempo que a gente está fazendo, tá espetacular. Só que eu tenho acompanhado que muitas pessoas não estão preparadas. E aí vai começar um problema que o esporte vai, não consigo mais. E aí como lidar com essa questão mental que, eu devia ficar feliz porque ainda consigo fazer com 50 anos. Mas, não consigo mais correr para 4h30. Que droga. Já não sou. E aí começa. E um ciclo que é sempre para o bem começa a inverter. Sim. E a gente precisa se conscientizar disso, sabe? Fora quando não procura os atalhos, né? Que seja. Os atalhos não vão segurar por muito tempo. Sim. Mesmo os atalhos não vão segurar por muito tempo. Vai ali segurar. E se é para viver bem, ok. Se é para não ficar maluco, mas essa geração, a nossa geração, vai ter que aprender a lidar com isso. Porque vai acontecer. Só que como é a primeira geração, a gente está achando que... Sabe Deus o que vai... O tempo dos 10K, o tempo da maratona, o tempo do triatlo vai ser o mesmo. Pode até ser, mas o que a gente precisa fazer para manter o mesmo tempo, a gente precisa fazer muito mais. É verdade. Né? Então, eu tenho prestado muita atenção nessa questão. De que, como a gente vai lidar, a gente tem que lidar da melhor maneira, porque é um fato. Contra isso, ninguém vai... A gente não ganha. Essa a gente não vai ganhar. Aliás, cada ano que passa, né? A gente vai perdendo tudo, né? É isso. Vai perdendo mesmo praticando esporte há muito tempo, não tem jeito, é a ordem natural das coisas, né? Como diz uma amiga minha, a gente já nasce com o relógio na contagem regressiva. A gente tem que se adaptar. Mas a gente tem que ser a geração que vai lá apostar corrida com 100 anos. Que seja, que os jovens sofram para ganhar da gente. Quem sabe lá você não vai conseguir ser alto rendimento. Eu tenho um aluno, eu tinha 2 alunos, né? Um cara de 50 e poucos anos e um dos 30 e pouco. E eles competiram juntos numa maratona, a Ultra dos Perdidos, há uns anos atrás. Chegaram juntos. E aí, o mais velho ganhou o troféu na categoria. E o mais novo não. E aí ele falou assim, Togumi, já entendi. Eu sou muito novo pro pace que eu corro. Não é que eu corro mal, é que eu sou novo demais. Tô na faixa etária errada. Na faixa etária errada. Não é que eu corro devagar, é que eu sou muito novo pro pace que eu corro. Então, beleza. Daqui a pouquinho eu acho que eu consigo pegar um troféuzinho. Ô, Togumi, falando do trail, né? Como é que você vê o cenário do trail hoje no Brasil? Eu fiquei muito feliz lá em Paraty, né? Eu acho que, se não me engano, o TMB Paraty foi a maior prova de trail em número. Em número que de inscritos, sim. Sim, né? No Brasil, né? Assim, eu acho que a gente é muito feliz em Chamonix, mas trazer um pouquinho dessa... E a gente vê o tanto de gente que gostaria de ter uma oportunidade de ir e não consegue, né? A gente conseguiu trazer um pouquinho desse espírito. A gente, olha eu me colocando. Mas quem é do trail, né? É uma comunidade pequena, mas que é uma comunidade muito engajada, né? Sim. Como você vê esse cenário do trail vindo com tantas provas que já vem, né? Tem muitas provas bacanas aqui e também aí com o Skyrunning chegando. Como é que você vê hoje o cenário, tanto para os amadores como para os atletas que estão indo para os mundiais? Eu acho que o que eu espero, né, com o TMB, que foi agora em setembro, foi um evento que, por exemplo, pela primeira vez nós tivemos uma expo com alguma... Não era... Era uma expo. Sim. Com cara de expo. Com a galera consumindo, com os expositores que investiram ali nos seus stands. Não era uma mesinha com um bannerzinho vendendo coisinhas em cima numa mesa de bar. É verdade. Né? As marcas investiram na produção do stand. Então, e que eu espero que eles tenham tido os seus resultados bons, comercialmente falando.
Então, um número de inscritos muito grande, muita gente nova no trail via o TMB. Eu, particularmente, recebi vários alunos de pessoas assim, olha, eu me inscrevi nos 20, eu me inscrevi nos 30, vai ser minha primeira prova. Então, muita gente teve a sua primeira experiência no trail através do TMB. Mas, comercialmente falando, com essa exposição que o TMB trouxe, eu espero que as marcas comecem a enxergar o trail como um meio de divulgação dos seus produtos ou dos seus serviços, que invista um pouco mais, né? A gente vive um momento assim que nós temos 3 grandes eventos no Brasil, né? La Mission é uma delas, Indomit do Baú é uma delas, né? Aí a gente vem, só que precisa um pouco mais de investimento, né? Para que o mercado, toda a indústria do trail consiga crescer, ter mais consumidores e aí a coisa girar um pouco melhor. Só que para isso a gente precisa de mais participantes, né? Se a gente não aumentar o número de participantes, aquela marca de tênis ou aquela marca de mochila não vai vender mais mochila, não vai vender mais tênis. Sim. E aí o investimento não vai ser maior. É verdade. Então ele precisa investir mais, ele precisa vender mais para poder investir mais. Só que a gente tem que se mostrar um meio viável para o investimento que ele vai fazer, né? Para a marca ter o retorno dela. Eu acho que falta a gente trabalhar, e eu estou englobando nós do trail, o trail como um todo, para trazer mais gente. Né? Eu já disse isso para alguns organizadores que são próximos a mim. Você é uma organizadora, você fica disputando a minha inscrição. Né? Então Togumi, vem fazer minha prova. E aí todo mundo está disputando as mesmas pessoas. Eu vejo poucos organizadores olhando para fora. Por exemplo, São Paulo, tem domingo em São Paulo que tem 3 provas de 10K no mesmo domingo, às 7 horas da manhã, com 10 mil pessoas em cada uma. Se 1% dessas 30 mil pessoas vierem para o trail, cara, o trail vai crescer muito. Então, isso que eu estou falando de uma cidade, de São Paulo só. Então, só que os organizadores não estão buscando as pessoas lá fora. Estão disputando as pessoas aqui dentro. Ninguém está pensando em trazer mais uma pizza. Está todo mundo disputando os 8 pedaços que tem aqui na mesa. Esse é um ponto. E isso nós estamos falando do público... Isso desde sempre, né? Mas isso nós estamos falando ainda do público, mano... Do público 25, nem vou por 25, 30 a mais. Que são os corredores de rua. Que nós estamos falando dos recreativos. Sim. Tá ok? E eu vejo ninguém olhando nas crianças. Porque se a gente diminuir a faixa etária de 30 anos para 20 anos de praticante do trail, esse cara de 20 são 10 anos a mais consumindo o meu treino, consumindo fisioterapia, alimentação, tênis, calçado, meia, roupa. São 10 anos a mais consumindo tudo. E aí a coisa começa a crescer. A gente admira os nossos melhores atletas, né, do Brasil. O tempo que os meninos e as meninas conseguem correr, você fala, como eles conseguem fazer isso? Sim. Mas eu não quero ser igual a eles. Né? Não tem como o Togumi se transformar em nenhum deles. Tinha que nascer umas 5 vezes. Mas se um menino de 5 anos ou uma menina de 5 anos vê um campeão ou uma campeã subindo, carregando o troféu ou indo para o campeonato mundial, esse menino quer ser igual aquele cara que ganhou o troféu. E aí começa a ter os ídolos. A gente tem os ídolos, mas a gente não quer ser como eles. Sim. A criança não. Ela tem o ídolo e ela quer ser igual a eles, como no futebol. Sim. Né? Então, em 2020, o ano passado, eu dei uma palestra numa escola em São Caetano do Sul, faz parte até de um projeto da BCT, que chama Treino na Escola. Porque, só um parênteses, da onde nasceu o treino na escola? Quando a gente volta dos campeonatos mundiais, a galera pergunta quando é que a gente vai ter um campeão mundial? Ou melhor, o pessoal fala assim, a gente justifica o resultado do campeonato mundial pela cultura. O Brasil não tem cultura. Cultura outdoor. Não é cultura. Cultura outdoor. E aí ficamos, cultura. Como mudar a cultura? Como a gente pode mudar a cultura? Na escola. Na escola a gente consegue mudar a cultura. E aí falou, então vamos dar uma palestra numa escola. Porque talvez o pai não é praticante de trail,
Mas se o moleque vê um dia no YouTube alguém, o Kylian, e ele fala, pai, eu quero fazer isso, o pai vai levar. O pai vai levar o moleque, vai achar. Beleza. Eu fui dar essa palestra. Dei aula para 250 crianças. Eu dei 10 aulas de educação física, teórica de treino. Então, olha que maluco. Toda a turma, alguém levantava a mão. Isso é ensino médio dos 3 últimos anos, que eu já não sei mais. Eu também não sei. Eu não sei, mas agora tem nono ano. Na minha época não tinha nono ano. 13, 14. Professor, aonde pratica? Eu não sabia responder. Por quê? Tem escola de natação, tem escola de tênis, tem escola de beach tênis, escola de parkour, mas não tem escolinha de trail. Não tem competição de trail para criança. Então, a gente vive esse momento que no Brasil, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente vive esse momento que eu vejo que a gente precisa ganhar mais, a base da pirâmide precisa ser maior. Porque se a gente vive o trail, a gente acha que o trail é gigante. Nada. Só que se ele fosse gigante, as grandes marcas não estariam investindo? Sim. Se fosse gigante quanto a gente acha que é, será que a Nike não estaria? Mas assim, né? Eu acho que hoje em dia também tem uma discussão aí falando de mercado mesmo, que não adianta você também ter um mercado gigante em números. Mas, o trail é pequeno no Brasil, mas é uma comunidade bem consumista, bem engajada. Não sei, posso estar viajando aqui na maionese. Mas o número é pequeno. O número é pequeno. Eu te falo... Falando de grandes marcas. Eu te falo para ganhar relevância. Sim. Tá, ok? Dentro de uma marca. As grandes marcas, elas têm produtos de trail. Não estou falando das marcas que são nichadas no trail. Sim. Grandes marcas. Ela tem produto de trail para falar assim, check, eu tenho produto para trail. É verdade. Ela não investe, ela só dá o check e pronto, acabou. Né? Então, se a gente ganhar uma relevância na base, vai consumir mais. Então a gente vive esse momento, para mim, eu acho que seria imprescindível a gente aumentar a base. Você vai perguntar como, eu não sei, eu tenho algumas ideias, mas não necessariamente elas são aplicáveis agora, depende de investimento. Aí a gente entra no ovo a galinha, né? Sim. Se a gente não fizer, não tem investimento, se não tiver investimento, a gente não faz. E tem um outro momento que é um momento de normatização, de começar a ter os campeonatos oficiais. Em 24 de maio de 22, a CBAT ela publicou as primeiras normas oficiais das provas de trilha e montanha no Brasil. Né? Então, olha, só faz um ano e meio. Né? E isso nível mundo também está acontecendo em razão dos campeonatos mundiais que iniciaram em 2016. Então, a gente vive esse momento. Né? Todo mundo fica pensando em Olimpíada, o dia que o trail vai estar na Olimpíadas. Não acho que nos próximos 2 ciclos, 3 ciclos estará. Teria que ter um lobby muito grande para poder incluir dentro das provas de atletismo, porque hoje o trail faz parte do atletismo, não é uma modalidade, é uma das provas do atletismo. Inclui dentro do programa do atletismo o trail. Então, mas se a gente não trabalhar, não normatizar e começar a ter campeonatos estaduais e o nacional, a Olimpíada muito menos. É verdade. Mas assim, pelo menos a gente já tá vendo, eu acho que é um passinho de cada vez, né? Passinho de formiguinha, que pode dar uma acelerada, que pode ampliar, fazer com que esses outros organizadores tenham uma visão de negócio mais madura. Isso, né? Mais madura, olhar para além da sua prova, além do seu circuito, né? Isso aí, realmente, concordo totalmente com você. E disseminar. Eu acho que a internet está aí para isso. Eu acho que a gente que é independente de ser atleta recreativo, de ser atleta de alto rendimento, que está ali nos pódios sempre e tal, eu acho que a gente tem quase que uma obrigação de disseminar a modalidade, né? Eu sou super suspeita, porque eu falo, gente, preciso voltar para a montanha, porque realmente não só como uma modalidade de esporte, como uma modalidade física, né, mas de ter essa coisa do nosso contato com a natureza, né? Eu moro no Rio, que
Putz, eu vi você falando em algum podcast que para você treinar numa trilha, você tem que sair de São Paulo, pegar o carro. E eu olhei e falei assim, gente, eu atravesso a rua, eu tô na trilha da Vista Chinesa, sabe? Mano, o Rio de Janeiro tem tudo para ser a Chamonix aqui no Brasil. Tem, então. Tem tudo para ser a Chamonix aqui no Brasil, porque você está numa grande cidade, numa cidade de beleza que não dá, é incomparável, com montanhas, é o que você falou. Outro dia que eu fui pro Rio e o Rodrigo e a Nadiala me levaram para correr, que eu fiz a... Trilha da Urca? Do Morro da Urca? Não, do Parque Lage? Parque Lage. Eu falei, cara, eu saí quase do metrô e subi ali 5K, que eu falei, eu não tô dentro do Rio. E eu tava dentro do Rio de Janeiro. É isso, a gente olha e fala assim, cara, não é possível que eu tô dentro desse... Eu tenho uma cachoeira a meia hora da minha casa. Então, a meia hora andando. Então, são 3 quilômetros. O Rio tem tudo para ser a Chamonix aqui no Brasil, uma grande cidade com montanhas muito próximas. Então, seria... Imagina, a gente tem o TMB Paraty, né? Mas imagina o TMB Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É que é tudo Parque Federal, né? Aí não, mas o Parque da Bocaina também tá ali. É um parque também. Porque... Isso está mudando. Pô. Tá mudando, né? Graças a Deus. Ali, esse ano, a gente fez um bate-papo com o... Eu lembro o sobrenome, não vou falar o nome, o Faraco, que ele é o responsável pelo IBAMA lá em Passa Quatro. Pelo ICMBio em Passa Quatro. E ele é pró. E ele discursando ali durante o La Mission, todo mundo ficou assim. E ele é um cara que vem trabalhando sempre que é parque aberto, levar as pessoas para os parques. Lógico, quando ele faz isso, ele joga a responsabilidade para nós. Sim, claro. Porque, olha, tô deixando você utilizar do parque, agora então cuide do parque. Sim. Não vai fazer besteira, por favor, não vai jogar o gelzinho ali no chão. É uma responsabilidade coletiva, né? E isso ok, melhor do que ele fechar. Sim. Então, mas o Rio seria demais. Enfim, caraca, extrapolamos ali, tá vendo? Nossa, o papo vai que vai. Eu falei pra você que eu falo muito. Togumi, antes de a gente encerrar e antes de eu fazer a pergunta final, qual foi o maior perrengue que você já passou em prova? Que você falou, nossa, um perrengue e uma coisa engraçada. Conta pra gente. Coisa engraçada... Cara, coisa engraçada é assim, até eu falo, no Tour de Anjos 2018, eu tava caminhando de noite, era uma estrada de terra. E eu tô passando por um atleta. Quando eu cheguei perto, era uma atleta, e era uma japonesa. E aí, quando ela me viu, ela veio falar em japonês comigo. E aí eu não entendo nada de japonês. Assim, não entendo. Sei palavras, né? Banheiro, comida, água. Mas eu não falo japonês. E aí eu falei... Eu consegui falar em japonês, que eu não sei falar em japonês. Ah, tá, mas de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ah, do Brasil. E começou a conversar comigo. Só que ela tava zumbizaça de sono. Porque era madrugada, e ela falou assim, o que você faz para passar o sono? Aí eu falei, eu escuto música. Você não tem música? Você não trouxe um fone, alguma coisa? Eu falei, escuto música e às vezes eu começo a cantar para eu falar, para eu me distrair. Ela falou, cantar? Karaokê, vamos cantar? Isso, 2, 3 horas da manhã, no meio do Vale da Ostra. Aí eu falei, não, eu não vou cantar agora. Aí eu falei, mas usa fone, escuta a música que vai te ajudar. Ah, tá bom, muito obrigado. Aí eu entrei no meu ritmo de prova e segui. Então eu achei muito engraçado que ela queria rolar um karaokê ali no meio do Vale da Ostra. Em japonês. Em japonês. E um japonês que não é japonês, né? Tá mais pra... Enfim. E perrengue, eu acho que perrengue foi um perrengue mental. Eu nunca sofri acidentes graves durante uma prova, de eu ter que ser imobilizado ou tirado da prova. Mas no Tour de 2000, também foi no Tour. No Tour de 2018, no segundo dia de prova, eu tava no meio da montanha e, mano, Vale da Ostra, Alpes, pô, um lugar espetacular. E eu tô subindo na prova, era uma manhã, 6, 7 da manhã, e eu tô, juro, virou uma chave assim, na hora. Falei, o
que chato. Que chato, que chato. E eu sou um cara muito... Eu não sou metódico, mas eu tento fazer as coisas. Então eu sabia que a Vânia me ensinou uns exercícios para eu tentar me trazer de volta para a prova. Uhum. E aí eu fiquei fazendo os exercícios mentais ali para tentar me trazer de volta e eu não conseguia. Aí eu comecei a ficar pé da vida comigo por não conseguir. Cara, não tô conseguindo. E eu já fiz de tudo e não tô conseguindo. E aí depois eu comecei a sentir culpa. De verdade. Porque, por exemplo, é sorteio para estar lá. Eu fui sorteado, eu tava lá e eu não tava mais curtindo. E a Fabi, minha namorada, ela queria muito estar lá, mas ela não pôde por questão de trabalho, para fazer outra prova lá, que era o TOT Idade. E aí eu falei, cara, eu tô aqui, a cabeça começa, né, a ir para tudo que é lado. Sim. E aí eu comecei a sentir culpa. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não tô aguentando mais, cara. Aí eu liguei pra Fabiana. E é lógico que ela apavorada, porque se ela sabe que eu tô no meio da prova e eu ligo, deu coisa errada. Tudo bem? Não, tudo bem. E aí eu falei, Fabi, não quero mais. Tá chato. Como tá chato? Você tá no meio da... Como tá chato? Ainda tomei uma bronca. Não, brincadeira. Daí ela começou a falar comigo de que eu, né, tudo que eu tinha feito, ela falava pra eu fazer. Não decide agora. Você fala pros seus alunos que você não pode decidir na BED e tal, e não sei o que, tá. Não, tá bom, tô indo, mas tá difícil. Ela, não para, vai pra frente. Tá bom, desliguei. Aí liguei pra Vânia, a psicóloga. E aí, Ainda bem que pegou seu celular, se fosse no Brasil. No Brasil, se tivesse na Serra Fina, eu tava lá até agora. Vânia, tá ruim. Como tá ruim? Não, Vânia, não consigo, já fiz de tudo, minha cabeça não volta e, cara, não tô querendo mais. E eu juro que eu queria que ela falasse assim pra mim, Togumi, pensa numa cor, dá 3 voltas pra direita, 3 voltas pra esquerda, bate palma 3 vezes e grita Ru. Aí ia passar. Eu juro que eu ia fazer e aquilo ia passar. Esse era o meu pensamento. Ela ia fazer uma mandinga pra eu sair daquilo e eu ia fazer. Uhum. Só que ela começou a fazer terapia comigo. Ela começou a me questionar do que eu estava pensando, que as pessoas iriam pensar caso eu desistisse da prova. Ou seja, ela estava quase lhe estimulando a desistir. E tal, e ela falou, Togumi. Aí ela falou, para com esses pensamentos. Vai pra frente. Tá bom. E eu só fui pra frente porque não tinha como ninguém ia me buscar. Foi muito difícil. Cara, foi acho que uma das coisas mais difíceis, assim, eu comigo mesmo, assim. Eu já briguei em prova, corrida de aventura, já briguei e tal, mas ali era eu comigo e eu sofri ali. E eu só não desisti. Se eu tivesse passando por essa situação num posto de controle, talvez eu teria desistido. Eu só não desisti porque ali ninguém ia me buscar. E aí eu fui pra frente, porque eu estava mais perto do posto de controle da frente. Talvez se eu tivesse perto do controle de trás, talvez eu teria voltado. E aí eu dormi 1 hora, e aí eu falei, vou tentar mais uma montanha. Vou tentar chegar no próximo posto de controle. E eu fui com o pensamento assim, eu vou aqui, se em 1 hora eu achar que eu tô mal, eu vou voltar. Uhum. Só que aí eu fui e me senti bem. E aí eu terminei. Então foi complicado isso pra mim. E foi quase, e aquilo, né? Eu falo, não toma bad, não sei o quê. E eu quase caio nas armadilhas. Por mais experiência que a gente tenha, essa questão da cabeça, claro. você... Tem hora que você não controla. Você inventa o que você quiser. Né? A favor ou contra. Você conta a história que você quiser. Você justifica do jeito que você cria a justificativa do jeito que você quiser. Então, e aí depois eu fiquei me questionando do porquê que eu passei por aquilo. Se eu passasse por aquilo no 5º dia de prova, ok, porque eu já estava 5 dias ali. Uhum. Mas era no 2º dia. Ainda quando a gente está entrando no jogo, né? E aí a minha conclusão foi que eu cheguei na prova de balde cheio. Balde cheio da vida, né? Sim, de trabalho, sim, de tudo que eu deixei aqui no Brasil para participar da prova. E eu cheguei com o balde já cheio. Então, em 2 dias eu
qualquer estresse que eu tive, qualquer coisinha transbordou e eu tive essa... Eu desisti. Você desistiu de alguma prova? Já, de corrida de aventura já. De trail... de trail acho que não, mas corrida de aventura... De corrida de aventura já. E eu que desisti, eu tirei a equipe da prova. Quando eu desisti no CCC, eu tomei maior esporro do meu treinador, porque eu não falei com ele. Mas, assim, tipo, ele viu que eu tinha desistido, ele viu que eu não estava indo e ele me ligava e eu não atendia. E eu liguei para ele já do carro, voltando para casa, porque tinha um amigo meu que estava em Triem me esperando e eu voltei para casa com ele. Mas foi uma decisão racional, não foi mental, porque assim, eu cheguei, eu passei muito mal de Champé até tem aquela subida intermediária para descer para Triem. Esqueci o nome daquela subidinha lá. E essa descida, eu lembro que estava chovendo muito. Eu caí mais de, sei lá, 30 vezes. Sei lá quantas vezes eu caí. Tava com tênis... Enfim. Eu fiz aquelas coisas assim. O conforto ou o gripe? Me ferrei, porque eu achei que não ia chover tanto. Escolhi o conforto e me ferrei. E eu tava passando mal e tal. Enfim, eu cheguei em Triem faltando, tipo, 5 minutos pro corte. E aí eu falei assim, vamos pensar. Beleza, eu posso seguir? Posso. Quanto tempo eu tenho até Valocine? Vamos fazer conta? Eu falei, eu não vou chegar. Entendi. Entendeu? Eu fui racional. Eu falei, eu não vou chegar. Então, pra quem mais? Pra dizer que eu fui mais? Não vou. Então, desisti. Obviamente que depois vem, né? E eu aprendi muito. Eu vou dizer, eu aprendi mais com o DNF do que com a minha chegada. Mano, toda desistência tem que ser muito difícil. Sim. Toda. Se um dia que você tiver que desistir, tem que ser muito difícil para você desistir. É uma opção. E você tem que desistir e ficar mal. Não, é verdade. Você tem que desistir e ficar com a cabeça inchada, porque se você desistir, se a tomada da decisão for fácil e você ficar de boa com a desistência... Tem alguma coisa... Não, é porque aquilo não era importante. Não era, sim. É porque aquilo não tinha um valor tão grande para você. Sim. Agora, se você ficar lá, meio amargurado, ficar lá não, 2 mal. No outro dia eu chorei. De cabeça inchada, e você falar e se martirizando, toda decisão tem que ser assim. Porque senão, não tinha valor. Tanto que no outro ano eu voltei, cheguei em Trem com folga, encontrei Isadora passando mal, catei Isadora, a gente não encontrou Andréa Vidal, a gente começou a subir Valocine, eu, Andréa Vidal e Isadora de noite. Gente, essas coisas, né? Esses encontros que você fala, gente, encontramos no meio da prova. Então, realmente... DNF não é fácil. Não é fácil, mas foi um puto Eu já optei por corte. Porque, mesma coisa, numa KTR. Eu cheguei num ponto de corte 5 minutos antes, eu tava zoado. Aí o Góis estava ali, aí eu falei, vai Togumi, você tá dentro, vai. Eu falei, não, eu quero ser cortado. Como assim? Não, eu quero ser cortado. Porque do ponto que eu tava, eu falei assim, se eu seguir pro percurso original, a chegada também era um corte. Se eu seguir no percurso original, eu não vou chegar antes do corte e eu vou ser DNF. Uhum. Se eu optar pelo corte, eu vou ser cortado. Mas eu vou ser um cara, eu vou ser um finisher. Finish com corte mais finisher. Se eu seguir pelo original, eu vou ser um DNF. E eu prefiro ser um finisher cortado. Então, beleza. Aí, optei. Togumi, agora, para finalizar, eu sempre faço uma pergunta no final, que é o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é eu estar bem comigo mesmo. É isso aí. Então, eu gosto assim, ó. Tá, para botar lá no outdoor. Então, muito obrigada. Eu quero que você agora fale onde as pessoas te encontram, onde te encontra aí nas redes, se quiser tirar uma dúvida, falar de trail, ou quiser um treinador, como é que as pessoas te encontram? Principalmente no Instagram, né? Tá lá, Sidney Togumi. O duro de ter nome de ser japonês, tem que sempre soletrar o sobrenome. Né? Não, mas Togumi não é difícil. Togumi não é tão difícil. Mas Sidney Togumi, tem lá meu Instagram, tem meu celular, tá tudo ali aberto. Você me acha fácil por lá. Se você quiser treinar, ter algumas dicas, algumas orientações que eu possa ajudar você a vir por trail, para corrida de montanha que eu acho que vale a pena a experiência, é só me mandar um direct lá e vão para as montanhas. E, gente, ó,
Acabei de ganhar aqui, ó, gigante, 330 quilômetros correndo pelo Vale da Osta. Onde as pessoas compram? Direto comigo. Então, manda Também um tá lá no DM Instagram. lá para ele e eu vou comer esse livrinho aqui. Ixi, hoje mesmo eu leio ele. Não, e quando eu fiz o livro, eu até fiz marcador de página, mas como a galera tava lendo tão rápido que perdeu a função do marcador de página. Porque eu tenho certeza que vai ser. O do Rodrigo eu li rapidinho também. Então, também o livro tá lá comigo, é só tá lá no Instagram, tem lá o Linktree lá para vocês comprarem o livro. E as histórias também viraram uma palestra. Se você quiser levar a palestra para sua empresa, é só também chamar. Então, galera. Então, Togumi, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, a gente tem mano. assunto aí, ó. Nossa Senhora. A gente fala. E, gente, para quem ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, @manurios_AL. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Ajuda a gente aqui, dá uma forcinha pra gente manter esse canal de pé. Sempre trazendo informação, trazendo... né, sobre saúde, sobre qualidade de vida, esporte, que vocês sabem que eu amo. E não esquece também, ó, o meu livro. Agora este é o meu, que este é seu. Né, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade. Aqui eu falo de 4 pilares que eu entendi serem pilares básicos para a gente começar uma busca com uma vida com mais qualidade. Também está lá no meu link da bio. Tá lá, vai ter aqui um link na descrição desse vídeo e em algum lugar desse vídeo também tem um QR Code se você quiser comprar direto. Então é isso, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e até o próximo episódio.